Longos dias e belas noites, meus consagrados, tudo na paz? Neste vídeo você vai conhecer 15 jogos offline muito bons e que possuem um ótimo modo história para você jogar. Então é isso aí, sem mais delongas, bora lá! Marlow Briggs é um jogo de hack and slash e que lembra demais aquele clássico God of War do PlayStation 2, porque a jogabilidade é praticamente idêntica. Mas mesmo com todas essas influências, o jogo também tem as suas próprias peculiaridades e também tem o seu próprio estilo de jogo, além de ser um jogo muito divertido. No game, você vai controlar um herói chamado Marlow Briggs, que foi morto com uma arma cravada no meio do seu peito, mas essa mesma arma que acabou o matando, acabou também ressuscitando e dando diversos poderes de um espírito maia sinistro para ele. E agora ele vai partir numa jornada para poder vingar a morte da namorada. E mesmo esse jogo acabando que não fez tanto sucesso assim no lançamento, as análises dele na Steam são extremamente positivas. E se você gosta de um jogo hack and slash com uma boa história, esse aqui é o jogo que você procura. The Saboteur é um jogo que se passa em plena Segunda Guerra Mundial, e você vai controlar um cara chamado Sim Devlin, que durante a invasão nazista contra a França, esse soldado acaba se envolvendo com a resistência e agora o seu único objetivo é deter os nazistas e impedir que eles dominem a França. Para poder zerar esse jogo, você vai precisar de mais de 10 horas de gameplay, onde você vai se envolver com diversas missões, como explodir coisas, resgatar reféns, abater inimigos e etc. E a história do jogo também é excelente. Graças ao formato de mundo aberto do game, você vai conseguir explorar livremente toda a cidade de Paris, vai poder escalar nas coisas, roubar carros e por aí vai. Alan Wake é um jogo de ação, terror e aventura, que fez um enorme sucesso desde que foi lançado. No jogo você controla o Alan, que é um escritor muito famoso e que foi junto com a sua esposa para uma pequena cidade tirar umas férias. Porém, estranhos acontecimentos e eventos começam a acontecer nessa cidade, e você no início do game não consegue entender se tudo que está acontecendo é coisa da cabeça do Alan ou se é coisa real mesmo. Você no decorrer do jogo descobre que a esposa desapareceu na cidade há uma semana, sendo que para você parece que foi poucas horas atrás que viu ela, e diversas outras coisas estranhas começam a acontecer também. E também tem uma sombra estranha que fica andando pela cidade e começa a engolir as coisas, como se fosse naquele filme Bird Box. E enfim, para quem já jogou Silent Hill, vai ver que esse jogo aqui tem muitas semelhanças com Silent Hill e também faz muitas referências. E a história de Alan Wake é simplesmente perfeita. Ela é muito bem contada no decorrer do jogo. Eleanor é um jogo de mundo aberto e que foi desenvolvido pela Rockstar Games. Isso mesmo, a mesma desenvolvedora que criou diversos jogos famosos, como GTA e Red Dead Redemption, por exemplo. Esse jogo vai focar no trabalho de um detetive chamado Cole Phelps, que acaba indo parar numa cidade cheia de corrupção, tráfico de drogas e todo tipo de crime. Até que uma série de crimes acontece e você decide investigar para saber o que aconteceu. E acaba tendo que enfrentar o submundo do crime e também toda a corrupção dentro do seu próprio departamento. Você vai ter que colher pistas, investigar suspeitos e tudo isso vem acompanhado de uma ótima história muito bem contada. E isso vai fazer desse jogo aqui um dos melhores jogos que a Rockstar já criou. Bully é mais um dos jogos incríveis que a Rockstar também criou. Esse é um jogo de mundo aberto que fez um sucesso absurdo na época do PlayStation 2. O protagonista do jogo se chama Jimmy Hopkins e é um garoto de 15 anos e que a mãe dele acabou colocando numa escola cheia de valentão e aluno psicopata. E as possibilidades desse jogo são enormes. Você vai poder fazer missões dentro da escola e depois desbloquear o mapa da cidade inteira para explorar. Também pode conversar com os alunos de forma amigável, também caçar briga. E como toda escola, essa aqui também possui os grupinhos. Tem o grupo dos valentões, dos roqueiros, dos jogadores, e você pode se enturmar com quem quiser e até mesmo se tornar o mais respeitado da escola. Esse jogo é um verdadeiro clássico e até hoje vale muito a pena jogar. Tales of Zestiria é um jogo de RPG de mundo aberto e que faz parte de uma franquia de jogos RPGs muito famosa no Japão, chamada Tales. E em Tales of Zestiria, você vai acompanhar o menino Sorei, que é um jovem humano que consegue ver e interagir com os serafins, que são uma raça com poderes mágicos que é invisível para os seres humanos. E o mundo onde o Sorei vive está um verdadeiro caos por causa de uma guerra entre duas poderosas nações. E agora o Sorei, junto com seu amigo Miklo,
parte em uma jornada para livrar o mundo de uma força maligna chamada Malevolência, que está causando todo esse caos no mundo. E por isso o protagonista Sorei se torna um pastor, que é um humano que consegue usar poderes de serafins para poder derrotar seres infernais que assolam o mundo. Bem, a história resumidamente é isso, um garoto que recebe poderes e sai para salvar o mundo do mal. Pode parecer um pouco clichê no início, mas a história é muito bem desenvolvida no decorrer do jogo, e junto com uma jogabilidade perfeita faz esse ser um jogo incrível para quem curte um bom jogo de fantasia. The Legend of Heroes Trails of Cold Steel é o sexto jogo de uma famosa franquia de RPG japonês chamada The Legend of Heroes. E mesmo esse jogo aqui sendo o sexto jogo da série, você não precisa conhecer nenhum outro jogo da franquia para poder jogar este game. Tudo no jogo vai se passar no continente de Zemuria, em um império chamado Erebone e que está em constante guerra contra outros reinos. E no jogo você vai controlar um menino chamado Rin Shuazer, que é um estudante que acabou entrando no colégio militar, que é um colégio que treina os estudantes para se tornarem guerreiros no futuro. E no decorrer do jogo você vai descobrindo sobre os conflitos do seu reino, vai interagindo com as pessoas ao seu redor e etc, como se fosse uma história de anime mesmo. O ponto forte desse jogo é com certeza a história, que é muito bem construída no decorrer do game, dando destaque até mesmo para os personagens secundários. Kingdoms of Amalur: Reckoning é um jogo de RPG de mundo aberto muito foda. Esse é um jogo muito subestimado e não fez tanto sucesso assim, principalmente porque ele foi lançado praticamente na mesma época de Skyrim, e como Skyrim foi um sucesso absurdo, acabou atrapalhando a visibilidade desse jogo aqui. Mas Kingdoms of Amalur: Reckoning também é um jogaço muito bom. No jogo, seu personagem vai retornar com amnésia do mundo dos mortos, e aos poucos, no decorrer do jogo, ele vai descobrindo qual é a relação desse mundo com todo o seu passado que ele esqueceu, e graças a isso você não tem um destino traçado. Na história do jogo você pode ser o que quiser, pode ser mago, guerreiro, ladrão, você pode misturar as classes também e fazer da forma que você quiser. O mundo aberto do jogo e a história dele são gigantes, e você facilmente para poder zerar o jogo vai demorar mais de 80 horas. Então, se você procura um jogo de fantasia e mundo aberto, com uma história e jogabilidade perfeitas, e também com uma história gigante, esse aqui é o jogo que você procura. Spec Ops: The Line é um jogo de FPS de ação em terceira pessoa, e que para poder competir com os outros sucessos da época, como Call of Duty e Battlefield por exemplo, esse jogo focou numa coisa que nenhum desses jogos anteriores sabe fazer tão bem, que é a história. No jogo você assume o papel de um soldado americano chamado Martin Walker, que se encontra em meio a uma guerra em plena Dubai, onde a cidade foi devastada depois de uma tempestade de areia e agora está cheia de bandidos e refugiados. A história do jogo tem um forte apelo emocional e ela vai tentar mostrar qual é a realidade de um país e do seu povo quando ele está em guerra. A jogabilidade do jogo também é excelente, mas o foco sem dúvida é a história, que vai te emocionar bastante e é muito bem contada no decorrer do game. Assassin's Creed 1 é o primeiro jogo da franquia famosíssima de jogos, que é a franquia Assassin's Creed. No jogo você é Desmond Miles, que deitado em uma máquina acaba voltando ao passado no ano de 1191, só que no corpo de Altair, um habilidoso assassino que faz parte de uma ordem obscura. E agora, em plena cidade de Jerusalém, no século VII, você vai enfrentar e assassinar diversos inimigos, como cavaleiros templários, sarracenos, e vai se deparar também com diversas conspirações envolvendo a coroa. O jogo tem um mapa gigantesco para exploração, onde você vai poder, por exemplo, fazer parkour entre os prédios, que é sem dúvidas a marca desse jogo. Enfim, a franquia Assassin's Creed é muito foda, e se você nunca jogou esse primeiro jogo da série, você tem que jogar. Scarface: The World Is Yours é um jogo de mundo aberto e que tem como personagem principal o implacável Tony Montana, que controla um império de venda de drogas em plena cidade de Miami nos anos 80. O jogo já começa com uma batalha sangrenta na mansão do Tony Montana, quando seu arqui-inimigo invade a sua casa com um exército de gangster e começa a atirar em todo mundo. E no meio de tudo isso, você que controla o Tony Montana acaba perdendo todo o seu império do narcotráfico. E agora, 2 meses depois, você vai ter que tentar recuperar tudo de novo. Seguindo bem o estilo de jogos como GTA, por exemplo, você
você vai ter que fazer diversas missões e aos poucos ir conquistando todo o território novamente e recuperando toda a cidade de Miami e todo o gigantesco império do tráfico de drogas que você perdeu no ataque da sua mansão. Se você já assistiu o clássico dos cinemas, que é o filme Matrix, você com toda certeza vai gostar do jogo The Matrix Path of Neo. O jogo tenta recontar toda a história do filme da trilogia Matrix, desde quando você conhece o Morpheus e descobre a verdade sobre a Matrix, até a parte que termina os filmes da trilogia. Porém, a história do jogo tem muita coisa diferente dos filmes e o final também é muito diferente, sem falar da jogabilidade, que é muito boa, além do jogo ser muito leve. Se você nunca tiver assistido Matrix, você tem que assistir esses filmes. É um dos maiores clássicos de toda a história dos filmes de todos os tempos. E depois de assistir os filmes Matrix, você tem que jogar esse jogo aqui. Uma das franquias de RPG mais famosas do mundo é a franquia Dark Souls, e o jogo que eu tô falando aqui é o Dark Souls 1. Esse é o primeiro jogo da franquia, e na época que ele foi lançado ele já chegou fazendo um sucesso absurdo, e todos os jogos da franquia Dark Souls são muito famosos principalmente pela dificuldade, onde você vai ficar morrendo e morrendo e morrendo, até finalmente, depois de morrer diversas vezes, conseguir derrotar o inimigo. O jogo é todo inspirado numa temática medieval, e ele se passa em um reino fictício chamado de Lordran. O mundo do jogo é cheio de deuses e criaturas fantásticas, e toda a história do jogo é contada meio que no background, principalmente na descrição de itens e nas conversas com NPCs, possibilitando assim cada um interprete da sua própria maneira toda a mitologia presente nesse jogo. Mass Effect 2 é um jogo de RPG de ação, e que se passa 2 anos depois do primeiro jogo, mas você não precisa jogar o primeiro Mass Effect para poder entender o Mass Effect 2. No jogo você vai estar na pele de um comandante espacial chamado Shepard, que após repelir todas as ameaças do primeiro jogo, um novo inimigo apareceu, algo o está sequestrando e sumindo com todas as colônias inteiras de humanos espalhadas pelo espaço. Agora você vai ter que se juntar a Cerberus, que é uma organização que visa a sobrevivência humana, e juntos vão ter que tentar acabar com esse inimigo desconhecido. Eu nem preciso falar que esse jogo junto com toda a franquia Mass Effect foi um sucesso, tanto por ser um jogo rico em história, quanto por ter uma jogabilidade muito boa. Ni no Kuni: Wrath of the White Witch é um jogo de RPG e aventura simplesmente sensacional. Esse não é um jogo tão leve assim, como você pode ver aí nos requisitos na tela, mas eu resolvi colocar ele nesse vídeo porque é um jogo muito bom. E se você tiver um PC um pouquinho melhor, com o Intel Core i3 e 4 GB de RAM, vale muito a pena conhecer esse game. O jogo vai contar a história de Oliver, que após um trágico acidente que a sua mãe sofreu, ela foi parar em um mundo paralelo. E agora o seu objetivo é embarcar nessa aventura, nesse mundo paralelo, cheio de amigos e inimigos, para poder finalmente encontrar novamente a sua mãe. A história do jogo é cheia de simbolismo, e ela é perfeitamente contada no decorrer do game. Os gráficos do jogo são bem no estilo anime, tanto que eles chamaram uma famosa produtora de anime para ajudar na criação do jogo, o que fez esse jogo aqui ser muito bonito visualmente. O combate do jogo chega a lembrar um pouco os jogos da franquia Final Fantasy, e a jogabilidade do jogo lembra muito Zelda Ocarina of Time. Enfim, esse é um jogo que tem os gráficos muito bons e uma jogabilidade excelente, e se o seu PC for um pouco melhor, vale muito a pena conferir. E chegamos ao fim de mais um vídeo. Se você gostou desse vídeo, dá uma olhada aí no canal, porque tem vários vídeos de jogos para PC fraco aqui. E é isso aí, toda semana sai um vídeo novo como este. Até a próxima, valeu, falou!